né? O Frei, por falar em São Francisco, qual foi, né, na história franciscana, porque ele teve contato com São Francisco, né? Ele entrou para a ordem ainda quando São Francisco Isso, era exato. vivo, né, Frei? Uhum. E Podia, eles se encontraram num capítulo das esteiras, não é? olha, Então, São Francisco promovia esses encontros dos frades todos, porque a ordem iniciava-se, mas veja que já se iniciava com 5.000 seguidores. olha só, Um número absurdo naquela né? época. Nossa, E por isso que se chama capítulo das esteiras, porque não tinha lugar para todo mundo. Então, eles dormiam aonde? No chão, nas esteiras, né? Ao redor da Porciúncula, em toda aquela mata, ali eles habitavam. E o capítulo das esteiras ele tem uma característica do encontro celebrativo dos frades e dos rumos da ordem franciscana, mas também da generosidade do povo. olha só. Pelo número de frades, como é que esses frades iam fazer para comer? Porque os frades pediam esmola Sim, na cidade de Assis, arredores, etc. Então o povo levava comida, e tanta comida que sobrava, sabe? Então, centenas e centenas de frades recebiam o dom da graça do alimento produzido pelas famílias e pelas pessoas que se preocupavam e se comoviam com aqueles frades vindo de todos os lugares. E Antônio, nessa época, ele tentou o martírio, não conseguiu, porque ele foi para Marrocos, mas provavelmente pegou uma malária, e dali ele não conseguiu sair, tiraram-no do barco, mas ele tremia tanto de febre, não conseguia andar, e aí que eu digo, Deus queria mais de Antônio, voltou para o barco para voltar a Portugal, só que numa tempestade o barco foi levado para a Sicília, na Itália. Olha só. E ali ele começa a subir, ele percorre a Itália inteira a pé, ele vai subindo e vai pregando e chega até a cidade de Assis e participa então do capítulo das esteiras, aí ele tem um encontro com Francisco. Olha só. Nessa dinâmica de missão, né? Nessa dinâmica de missão, missão. exatamente, missionário. Missionário. Não que ele quisesse aparecer agora, eu Sim. preciso encontrar com o fundador para mostrar quem eu sou, nem nada. Porque ele era já um Mas doutor, né? ele era um Teólogo, doutor, mas ele né? era um ilustre desconhecido. Existe um episódio muito interessante na vida de Antônio, que ele se encontrava num eremitério, perto, nos arredores da cidade de Assis, e chegou nesse eremitério, e então diz assim, bom, você era novinho, né, 20 e poucos anos, você vai cuidar aí dos banheiros, vai limpar os corredores. Esse era o Antônio. Ele fazia esse serviço. Ninguém conhecia o dom daquilo que ele sabia do evangelho, a sabedoria dele estava na humildade escondida. E aí aconteceu uma ordenação dos dominicanos, de padres dominicanos. E os franciscanos todos foram convidados. Então desceram do eremitério, houve aquele momento, né, de confraternização, e o superior dos dominicanos disse o seguinte, eu vou passar a palavra aos franciscanos, que são mais santos, mais sábios do que nós, etc. Não queria se comprometer. E o franciscano, e agora? O que eu vou falar, superior dos franciscanos? Porque os dominicanos são estudados e vão me criticar e vão me debochar se eu falar alguma coisa errada. Mas se eu pegar um pobre de um irmão que não sabe nada, esse irmão, se falar bobagem, não podem criticá-lo, porque eu vou dizer, dei a palavra a um humilde servo, a um humilde franciscano. E olhou e falou assim, você, Antônio, vem aqui, vai pregar. Olha aí, como diz a turma, sobrou para ele. Sobrou para ele. E naquele momento, então, Antônio foi pregar e pregou majestosamente, magnificamente, e a partir daquele momento, então, ele se torna o grande pregador. O homem conhecedor do evangelho, tal foi a sabedoria que ele colocou
diante dos frades franciscanos e dominicanos, né, diante daqueles religiosos, então ele se torna o grande pregador da nossa ordem. Frei, e quando quando o senhor diz, né, ele se tornou grande pregador da ordem franciscana, mas tem um episódio que ele pede essa autorização, é isso, Frei? Isso Frei é, Francisco, mais adiante, mais acima, na cidade de Bolonha, Santo Antônio é convidado a ser professor de teologia. Sim. E aí o que acontece? Escreve a Francisco de Assis, né, pedindo a licença para poder ministrar as aulas. E São Francisco concede a licença com duas palavras fundamentais. Você pode lecionar desde que não perca o espírito de oração e santa devoção. Então, vejam, São Francisco, a sabedoria, o conhecimento não está no primeiro lugar. No primeiro lugar é a oração e a devoção. Sim. Nós temos que ter isso. Nós não podemos perder o espírito de oração e devoção. Depois vem o conhecimento. O conhecimento jamais pode ultrapassar. E dentro da igreja, isso é um ensinamento. A gente tem que aprender a conviver com a ciência, com tudo aquilo que é moderno, com tudo aquilo que é novo, sem perder o espírito de oração e devoção. Olha que lindo. E ele obedientemente... Exatamente. Seguiu a risca, cumpriu até tal e qual, e foi um grande professor nosso, da nossa ordem, e escreveu, e depois escreve os seus sermões, né, de uma profundidade muito grande, né, os esquemas de sermões que ele refletia.